Eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 4 de dezembro de 2022, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Depois daremos uma mensagem para os aniversariantes dessa semana, quem está fazendo seu ano novo pessoal, através das runas, e teremos também a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma dúvida, algum assunto que vocês vão resolver essa semana, e o tarô vai dar a orientação para vocês conseguirem resolver. E no final, para finalizar, para recolher a energia, daremos uma mensagem com o Uga. Então vamos lá. Vamos começar pelos signos, abrindo o baralho cigano. Então a gente vai trazer uma mensagem para os signos com o baralho cigano, pedindo o ancoramento de todo o povo das estrelas, todo o povo cigano, povo do Oriente, pedindo a energia de Santa Sara Kali para envolver o baralho cigano e dar a mensagem para todos os signos do zodíaco. Abrindo agora a mandala astrológica com o baralho cigano. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos. Sai a carta do baralho cigano da montanha. A montanha é uma carta regida espiritualmente por Xangô, o orixá da justiça. Então, essa semana, arianos, as coisas têm que ser muito certinhas, né? Não dá para ser mais ou menos. E é uma carta de estruturação sólida, porém demorada. É uma carta de tempo do baralho cigano, que traz um pouco de demora, mas é a carta da vitória, né? É como se você estivesse escalando uma montanha aí essa semana, ariano. Vai demorar um pouco, né? A montanha a gente não dá para escalar assim, né? Rapidinho. Mas você consegue chegar lá e quando chega no topo tem aquela visão maravilhosa. É uma carta de expansão, é uma carta que tudo que for importante documente. Ela é uma das cartas, das 3 cartas do baralho cigano que falam de documentos, que falam de coisas escritas, e é o que eu falei, Xangô trazendo a proteção aí para vocês. O lema de Xangô é: quem deve paga, quem merece recebe. Então, uma carta extremamente positiva, porém tem que ter paciência, as coisas lentas. É um 21, traz um crescimento, né? 2 mais 1, 3, que é o número de crescimento, porém sólido, mas lento. E agora para o pessoal de touro, né? Os taurinos. Sai a carta dos peixes. Taurinos, os peixes, né? Fala da materialidade, do dinheiro. Os peixes no baralho cigano é o dinheiro, a fertilidade, a prosperidade. Então, essa semana aí para os taurinos, focar nas coisas materiais, e os peixes também falam dos bons valores. É uma carta que fala de multiplicação, né? Então, a dica aí para os taurinos é trazer esse momento de multiplicação, de fertilidade, de concretização das coisas. E o peixe também é uma carta rápida, é uma carta que as coisas vão acontecer, né? Focar na parte sólida da vida, na parte real, na parte concreta. Então é um bom período para fechar negócio, né? Traz esse período de fertilidade, de abundância, né? É uma carta extremamente positiva e, como eu falei, é uma carta que fala dos bons valores. E agora, os geminianos, né? O pessoal de Gêmeos.
sai a carta número 29 do baralho cigano, a carta da mulher. A mulher fala aí para os geminianos essa semana usar a magia da intuição, aguardar um pouco, dividir as coisas. E a mulher é uma carta que fala dos bons contatos, né? É uma carta que aparece em pessoas boas. Então a mulher fala de um equilíbrio entre a parte emocional, é uma carta mais da parte emocional, mas unindo, né, com a parte mental. No arcano menor dessa carta aqui, nós temos um as de espadas, que é o elemento as, é o elemento puro do naipe, e espadas é o elemento ar. Então fala de usar a cabeça, mas de intuir também, né? É a união da magia, né, feminina, do sagrado feminino, da intuição com o mental. Então, um período aí de equilibrar os dois e de trazer esse momento de receptividade, né? Não é um momento aí, geminianos, de ação, um momento de esperar e de compartilhar. Uma carta extremamente positiva aí para os geminianos essa semana. E o pessoal de câncer, os cancerianos, sai a carta número 28 do baralho cigano, a carta do homem. O homem já é uma carta que fala de ação, de ir para cima, de liderar, de comandar, né? Então o homem fala de toda uma parte também mais individualista, e sem perguntar muito para as pessoas. Não é o momento de esperar, né? Então a gente fala aí para os cancerianos para agir. É uma carta de ação. E assim como a mulher, né, que os geminianos tiram essa mensagem da mulher, o homem no baralho cigano também é a carta dos bons contatos, né? Então, cancerianos, aparecendo gente boa para vocês aí, mas é esse momento de usar mais a ração, a racionalidade, a liderança, ir para cima, sem ter que dividir muito. Uma coisa diferente, né? E individualmente. Uma carta boa também. E aí, para o pessoal de Leão, os leoninos, sai a carta número 2, né, do baralho cigano, a carta dos obstáculos passageiros. Essa semana, leoninos, vocês vão ter a sorte de encontrar pessoas para ajudarem vocês. Essa carta, ela fala assim, olha, vão ter essa semana aí para os leoninos alguns obstáculos passageiros, né? Então, às vezes, vão ter atraso nos projetos. Então, a dica é estratégia, paciência, calma. E essa carta do número 2, né? Ela é uma carta que fala da sorte de encontrar pessoas para dividir as questões e ajudar. É um número 2, leoninos. Então, às vezes, sozinhos, vocês não vão conseguir resolver as questões essa semana. Então, o 2 fala de um momento de se aproximar das pessoas, selecionar as pessoas, e vai aparecer esses bons amigos aí para ajudar. Então, não é um momento de querer resolver tudo sozinho, tá? Então, a carta dos obstáculos passageiros fala que os projetos essa semana para os leoninos, eles se concretizam, mas com um pouquinho de atraso. Vai dar um pouquinho mais de trabalho aí para os leoninos. E aí, para o pessoal de Virgem, né, os virginianos, sai a carta da foice, né? A foice é uma das 3 cartas, né, do baralho cigano de corte. Então é um período aí, virginianos, para vocês cortarem um início, porque é um 10, 1 mais 0 é 1. Então é um início que vocês têm que saber cortar algumas situações para começar outras. Então é um início, é um 10, não é um 1, né? Então um 10 já tem experiência do 1 ao 9. Então vocês têm já uma certa experiência para saber identificar o que deve ser cortado. Qual que é a imagem da foice clássica? É sempre uma foice, ela está numa plantação de trigo e geralmente já tem uns montinhos ali que eles já separaram para vender. Então, essa carta no baralho cigano é uma carta de vendas. Ela é uma das cartas de venda, é a única carta de venda do baralho cigano. Então, essa semana, virginianos, aprenda a vender as suas ideias. É uma carta comercial, né? E o corte tem que ser o corte exato no momento exato.
Então, algumas coisas aí que precisam ser transformadas. Por exemplo, na plantação de trigo, que é a imagem clássica, você tem que pegar, você tem que cortar ali, né? Para o solo ficar legal e para você conseguir vender aquilo. Então, o corte, né? A colheita tem que ser na hora certa. Então, é isso que fala a carta da foice, né? A colheita na hora certa, cortar a situação na hora certa. Um momento de mudança radical, um início com mudança radical, e a carta que fala aprendendo a vender as suas ideias aí. E o pessoal de Libra, né, os librianos, sai a carta dos lírios, os lírios da paz. Librianos, né, que é a balancinha do equilíbrio, né, a balança de Libra, é o momento de usar essa balança, né, essa semana, trazer a paz, a tranquilidade interior. Essa carta, ela tem uma regência espiritual de Oxum, né, a deusa que traz o ouro, a deusa do amor, da beleza, da maternidade e da fertilidade. Então, Oxum trazendo aí uma proteção para os librianos essa semana e as coisas fluindo com bastante paz, tranquilidade. A palavra-chave dos lírios é continuidade e ela é uma carta de prosperidade, é o Oxum trazendo ouro. Então fique em paz emocionalmente, ela é uma das cartas das águas, então fique em paz emocionalmente que as coisas vão fluir com calma, né? A paz e o Oxum trazendo as bênçãos aí para vocês. Façam as coisas essa semana, librianos, bonita, né? É o Oxum da beleza, né? E os librianos fazem realmente as coisas ficarem bonitas, né? O bom gosto, o refinamento é uma das características do signo de Libra. E aí para o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai uma outra carta de corte, né? do baralho cigano, que é a carta do caixão. O caixão é uma carta de imprevistos. Então, essa semana aí, escorpianos, vocês têm que ter um jogo de cintura. Pode acontecer coisa que não está no planejamento da semana. São os fatos inesperados, né? Então, é uma semana de ter o quê? Adaptabilidade, flexibilidade, jogo de cintura. Alguma situação que pode ir embora, né? O caixão fala disso. De situações que podem ir embora, mas não é que você planeja ir embora, né? Que a situação vá, a coisa vem de cima. Então é um período, né, que pode acontecer algumas coisas que saem mesmo. Então é esse período de ter, primeira coisa, aceitação, né? E a segunda coisa, a adaptabilidade nos momentos do caso fortuito, da força maior, dos imprevistos, né? E para os sagitarianos, né, o pessoal de Sagitário, sai a carta da Lua, que fala de resolver questões do passado, né? A Lua é uma das duas cartas do baralho cigano do passado, resolver coisas do passado, cuidar esta semana do psique. A Lua é a parte psicológica, então os sagitarianos aí cuidando da parte psicológica e das emoções mal cuidadas do passado. A Lua fala de dores, de traumas do passado mal curado. Então, um período de se voltar emocionalmente, né, para as questões do passado e limpar mágoas, ressentimentos. A Lua é a carta do perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A Lua é a carta do auto-perdão, tá? Então, é um período de trazer as questões de família, as questões de origem, trazer essas questões e colocar aí um ponto final nas questões, né? E é uma semana mais a Lua não é uma carta de ação, a Lua é uma carta de observação. E a dica aí para os sagitarianos essa semana é observar as questões aí que vão aparecer, observar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando pode estar escondido. A Lua é a carta dos segredos, dos mistérios. A Lua é uma carta que fala das máscaras, né? Então, às vezes, algumas situações essa semana que não vão estar muito claras. Então, use a magia da sensibilidade, da emotividade para fazer esse exercício mesmo. Enxergar além do que estão te mostrando,
porque às vezes o que estão te mostrando tá embaçado, né? Então a Lua fala disso aí, uma semana mais de observação, cuidando das emoções e da parte psicológica. E o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta dos pássaros. Os pássaros é uma das cartas de libertação e de parcerias. Os pássaros falam de aparecer pessoas livres, né? Cada um com sua liberdade, mas que estão com a mesma meta e objetivo, que estão com o mesmo propósito de vida. Então, capricornianos, essa semana traz esse período de expansão e de encontrar essas uniões, né, que tem uma certa liberdade, cada um, né, tem um certo individualismo, mas se une para ajudar. Essa carta ela fala disso, de ajuda, de apoio, de companheirismo, mas não perdendo a liberdade. Então, uma carta bem positiva aí. Ela é uma carta de expansão com ajuda, né? Com apoio. E o pessoal de Aquário, os aquarianos, sai a carta do buquê, a carta 9. A palavra-chave do buquê é vitória. Então é um período que vai ter vitória sobre os assuntos essa semana, as questões a serem resolvidas. E é uma semana boa aí para os aquarianos fazerem parte de grupos, tá? Então, uma semana boa. O buquê fala de grupos. E essa carta, ela é uma das cartas de carga emocional do baralho cigano. Ela é a carta da paixão. Então, faça as coisas com paixão, faça as coisas com carinho, com beleza, o buquê. E o buquê fala de comemoração, né? Comemore essa semana as coisas que vão dando certo. Então ela é um 9, né? Então fala de um momento aí dos aquarianos conseguirem fechar alguns assuntos com vitória. Tem a vitória? Comemora, não deixa passar em branco, né? Se una com as pessoas e faça as coisas com paixão essa semana. Uma carta extremamente positiva, né? Porque é uma carta de Vênus, né? Fala de coisas boas. E o último signo da roda zodiacal é Peixes, os piscianos. Sai a carta da aliança. A aliança fala para os piscianos que vão ter as pessoas em torno aqui, ao redor dos piscianos, que vai trazer uma ajuda, vai fazer uma aliança. Fala do elo, do vínculo, da união, né? Então, é uma carta extremamente positiva para os piscianos, porque fala de um momento de essa confraternização forte. A aliança traz um vínculo bem forte, né? É um vínculo que as coisas das pessoas com as outras pessoas se misturam para conseguir concretizar, tá? As situações. Então vai ter esse vínculo, né? Não com muita individualidade, se misturando as questões, né? Porém, muito positivo aí. Então, a aliança fala de, essa semana, a dica de ouro aí para os piscianos é fazer vínculos, né? Se unir com as pessoas para conseguir resolver as questões. Bom, agora vamos dar a mensagem para os aniversariantes da semana. Pessoal que está fazendo seu ano novo pessoal aí, vamos ver. As runas trazendo a mensagem aí para os aniversariantes da semana. Olha, sai a runa da Laguz. Essa runa é a runa da água. Então, qual é a dica aí para os aniversariantes dessa semana? Usar as emoções. E a palavra-chave da Laguz é paz e tranquilidade. A imagem é como se fosse um lago mesmo, né? Que a água vai fluindo, faz aquele barulhinho que acalma, a água flui para o mesmo lugar, no mesmo ritmo. Então, a palavra-chave da Laguz é continuidade, né? Tem muito a ver com a carta dos lírios, da temperança no tarô. Elas têm a mesma energia, a temperança do tarô,
os lírios do baralho cigano e a lagosta têm a mesma energia. Então, provavelmente, os projetos que vocês vão iniciar aí no seu ano novo, pessoal, vai dar continuidade, tá? Então, é uma runa, um caractere rúnico, que fala disso, de paz, de continuidade. E a água, né, fala das emoções fluindo em paz. E a água fala da magia. Então essa runa, ela fala que existe uma corrente espiritual a favor de vocês. Uma corrente espiritual para ajudar a empurrar, a levar as coisas e ter um ponto final feliz. Tá? Então a água fala realmente da magia, da limpeza, de espíritos do outro mundo ajudando vocês a concretizarem as questões. E a luz também é a runa do psique. Então traz um momento que a espiritualidade de luz, né, essa corrente espiritual da magia, traz um equilíbrio psicológico para vocês continuarem terem essa paz. Então é um bom período aí para os aniversariantes dessa semana para conseguir iniciar projetos, porque provavelmente essa corrente espiritual vai ajudar vocês a continuarem, não vai ser aquele projeto que começa e para, tá? E agora, vamos para a pergunta mental. Vocês têm alguma situação que vocês querem resolver essa semana? Algum assunto importante que vai acontecer essa semana? Vamos ver aí o que o tarô aconselha para essa pergunta. Mentalizem aí, ancorando aí a energia dos anjos, o tarô. Vamos ver o que o tarô fala aí para essa questão para ser resolvida aí. Olha, sai a carta número 8 do tarô, a carta da justiça. Essa carta, ela qual é a imagem da dama da justiça? Ela tem uma balancinha numa mão e na outra mão ela tem uma espada, né? Então, para vocês conseguirem resolver essa questão, vocês têm que usar a balancinha da justiça, tem que pesar essa situação, esse assunto. Vale realmente perder tempo? Pesar, tá? Se não vale, corta a espadinha da justiça. Ela é uma das 3 cartas de corte do tarô, tá? Então é um momento de pensar. Outra coisa, eu falei pensar, é pensar mesmo. Essa carta, ela é o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, é como se tivesse uma pedra de gelo aqui, mas ela é toda mental, estratégica, lógica, racional. Então, para vocês conseguirem concretizar isso que vocês querem, resolver essa questão, vocês têm que usar a racionalidade, a lógica e esquecer a parte emocional, tá? Uma carta de frieza. E essa carta, ela é uma carta de poder. Ela é um número 8. 8 é um número que traz o poder, que traz a materialização das coisas, a concretização das coisas, mas é um momento de pesar e o que está bagunçado nessa questão tem que cortar. A justiça, a gente fala brincando, né, que é colocar ordem no galinheiro. Mas para você colocar ordem no galinheiro, às vezes você vai ter que usar a espada. Essa carta é a carta mais quadradinha do tarô. Ela é a carta da ordem, da regra, da disciplina. Mas para acontecer isso, né, vocês têm que às vezes usar a espada. Então é uma carta de materialização. E a dica para vocês conseguirem isso é a honestidade. Essa é uma das 4 cartas da moral e ética do tarô. Então tem que ser honesto, olhar as coisas com muita realidade, ver se vale a pena, pesar e cortar, tá? Então a justiça fala disso. Usar a imparcialidade para conseguir essa questão. Ver aquilo do lado de fora, sem muitas emoções. Então, assim, é um sim, né? Essa questão que vocês perguntaram é um sim, tem o poder, mas tem que acertar as arestas, tem que colocar ordem na bagunça usando a cabeça. E tudo que a gente abre tem que fechar. O baralho cigano, na mandala astrológica, abre muita energia. Então a gente tem que recolher essa energia. Para recolher, vamos dar uma mensagem com o Ogam, o oráculo das árvores. Vamos lá.
muito interessante, bate muito com a mensagem da pergunta mental. Tem uma energia muito parecida. Sai a árvore número 8, o azevinho, né? O azevinho, ele fala de um momento de trabalhar duro, mas equilibrar, nem 8 nem 80, tá? Nem 8 nem 80, tem que trazer o equilíbrio. E o azevinho, né, no Ogan, é a árvore que fala da justiça. Aqui fala que vai ter uma transformação benéfica, mas vocês têm que achar o ponto X, o ponto de equilíbrio, né? Então o azevinho fala, trabalhe duro em cima dos seus projetos, né? Ele fala do trabalho, fala de pôr a mão na massa, mas não é de qualquer jeito. Não pode nem ser 8 nem 80. Tem que manter o equilíbrio. Então existe essa semana uma transformação benéfica. É um 8 também, como a carta da justiça, muito parecida essas duas, azevinho e justiça, mas tem que achar esse equilíbrio aí e agir com honestidade. Então azevinho fala desse trabalho árduo para conseguir, vai conseguir. E se vocês quiserem aí uma consulta mais completa, na consulta oracular eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga para mapear todas as energias. Tem o trabalho complementar da limpeza, onde eu entro no campo áurico da pessoa, faço o alinhamento energético, potencializo pedidos, né? Então tem toda essa parte de alinhamento. Tem também a numerologia do ano pessoal, né? Ver qual é o ano pessoal que vocês estão vivendo, para ver o tom, a essência, né? A tônica daquele ano. E para quem gosta, eu ensino, eu dou aula particular de tarô, baralho cigano, runas, yoga. Então, para marcação de cursos, limpezas, numerologia, consulta, é no 981951632, tá? É nesse celular que vocês vão fazer a marcação dos atendimentos, 981951632. E aqui eu fiz um resuminho do meu trabalho. Se vocês acessarem o meu site, lá vai ter o conteúdo completo do meu trabalho e também vai ter o ambiente do Espaço Esotérico Estrela Divina, a sala onde tem a consulta oracular, a sala da limpeza, o local do curso, tá? O ambiente Espaço Esotérico Estrela Divina, ele é todo preparado espiritualmente para receber vocês. Então tem toda a limpeza energética, né, para receber vocês. Entra lá no site, dá uma olhadinha lá no trabalho e no ambiente. O site é espacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais, o canal no YouTube, o Instagram, o Facebook, com a finalidade de postar diariamente as energias espirituais. Eu ponho lá diariamente o calendário espiritual. Qual é a energia espiritual que está regendo aquele dia? Para quê? Para vocês se conectarem, né, com aquela energia espiritual. Então, o canal no YouTube, Facebook, Instagram, eu queria dar um destaque no canal no YouTube. Se inscreva lá no canal, dê um like nos vídeos, o canal tá bem legal, tá? É Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana.